Olá, boa noite. Já estou vendo aí a Camila. Olá, boa noite. Tudo bom, Olá, Camila? Blene, tudo jóia, querida? Graças a Deus. Você me escuta bem? Escuta, e você, tá me escutando bem? Perfeito. Então, boa noite. Seja bem-vinda à série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. E hoje nós temos aqui a doutora Camila Moraes, que vai falar sobre o Estatuto da Juventude. Então, é só o que nós temos aqui no Instagram é juventude, né? Com Eu espero que, certeza. eu espero que não tenha criança no Instagram, mas juventude. Esperamos. Então, ela vai Esperamos. falar sobre o estatuto e as políticas efetivas. A Camila é consultora da Unesco e a palavra é sua, Camila. Seja bem-vinda. Obrigada, Blene. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar participando da sua série de lives. Um momento de muita conversa e muito bate-papo, tão necessário na internet com essa pandemia e que se torna tão importante para que as pessoas possam ter mais uma fonte de informação e de interatividade. Então, esses momentos de live foram muito importantes nesse momento que nós estamos passando. Eu queria agradecer também a presença do pessoal que está aí chegando, né? Está começando a clicar aí no na nossa conversa. Inicialmente, eu gostaria de começar falando sobre como se iniciou, falar sobre especificamente de juventude dentro do ordenamento jurídico mundial, porque o jovem ele era tratado como ou como criança, né, até 18 anos, ou então já participante de uma vida adulta. E que, na verdade, os órgãos internacionais começaram a entender a necessidade de conversar especificamente sobre juventude e entender sobre essa importância de se falar dos jovens de forma diferenciada, por diversos motivos, que a gente vai vendo mais na frente quando a gente levantar alguns dados que são importantes. Então, internacionalmente, ele começou a ser discutido na década de 80, mais precisamente em 84, quando a ONU fez um chamamento e convocou o Ano Internacional da Juventude. Foi quando todos os órgãos internacionais começaram a se voltar ao jovem como ser um protagonismo nesse momento, né? Onde todos os dados de juventude eles se expandiam de termos habitacionais, de termos de necessidade de políticas públicas efetivas para eles. O órgão que representa a juventude internacionalmente é o Organismo Internacional, OIJ, Organismo Internacional da Juventude, onde ele é um órgão que ele é multigovernamental, né? São vários países que fazem parte dele, são os países ibero-americanos, que têm a língua português, o castelhano, o português e o espanhol. E ele é que representa internacionalmente a juventude. E a partir da OIJ, ele começou a formar todos esses diálogos junto à ONU dessa importância de desenvolvimento das políticas públicas. Na OIJ, esse papel da OIJ foi importantíssimo porque ele trouxe esse debate político dentro dos governos e a importância de se mostrar ministérios próprios, secretarias próprias, organismos próprios dentro das estruturas, tanto nacionais como internacionais. Então, ele foi muito importante nessa estrutura física, nessa forma de pensar o jovem dentro de todas esses níveis de governo. Mas ele também, ele não é, ele, a OIJ, ela não é composta só por governos, né? Ela é composta também por organizações
da sociedade civil organizadas por órgãos não governamentais. Apesar deles não terem voto dentro da OIJ, mas eles têm voz ativa de proposituras, de muitas coisas que são importantes em termos de organização. O Brasil, a política pública de juventude no Brasil, ela é relativamente nova. Ela já vem sendo construída há alguns anos, mas se a gente pensar em relação ao nosso ordenamento jurídico, que nós temos leis bem antigas, ela só foi se consolidar realmente como o Estatuto da Juventude em 2013. Mas desde 2009 que já se conversa dentro do Congresso a respeito dessa política diferenciada, né? Então, o Brasil se tornou membro da OIJ, ele foi solicitado em 2009, mas só se tornou membro em 2010. E se tornando membro efetivo, com direito a voz e voto dentro da OIJ. Em 2010, o que é importante de um marco para as políticas públicas da juventude foi a emenda constitucional, quando ele modificou a nossa Constituição Federal, o artigo 227, e incluiu a juventude como um ser protagonizante. Muita gente, a princípio, ela se assusta um pouco e diz assim, mas por que destacar o jovem especificamente, já que nós temos dentro da nossa Constituição a proteção do indivíduo, do ser, né? E por que esse destaque do jovem? A gente tem que ter cuidado quando a gente pinça essa informação de dizer por que essa diferenciação, porque o jovem, ele precisa de políticas públicas específicas. Ele é o importante agora para o Brasil, mas ele é, sobretudo, importante para o futuro do país. Então, por isso, essa necessidade de incluir o jovem e essa proteção, que ela equivale à proteção da criança e do adolescente e do idoso, dentro da nossa Constituição. Quando ela especifica, a emenda constitucional, quando ela vem especificar que há uma equiparação do jovem à criança e ao adolescente, ele faz isso, o ordenamento jurídico faz isso pensando exatamente nesse futuro, nesse ser jovem que precisa ser protagonizante no futuro dentro do país, tanto na forma econômica, como na saúde, como na educação. Então, ele precisa dessa proteção. É interessante também porque a nossa idade considerada como jovem, ela está numa parcela bem ampla. Ela é até um pouco diferente da que é determinada internacionalmente, porque os jovens, a proteção, ela vai dos 15 aos 29 anos no nosso ordenamento jurídico. E internacionalmente, os jovens, eles estão na parcela de 15 a 24 anos. Essa abrangência maior de 5 anos a mais, ela é muito importante em termos da nossa composição da nossa sociedade, porque ainda não há um amadurecimento social para que se deixe esse jovem sem essa proteção, né? A nossa política pública de juventude, ela ainda é muito nova. Então, com a inserção da emenda constitucional 65, ela, além dela ter essa equivalência do jovem à criança e ao adolescente, ela determinou também a criação do Estatuto da Juventude e do Plano de Diretrizes da Juventude, né? Foram inseridos a partir da emenda constitucional e que foi importantíssima. Com a inserção do Estatuto da Juventude, o Estatuto da Juventude, ele veio trazendo uma série de fatores essenciais, porque ele tanto abarca todos os princípios constitucionais, como o princípio à saúde, assim, a garantia à saúde, à educação, o acesso ao lazer, ao esporte, ao turismo, a proteção à vida, como ele traz também a importância do jovem ser o protagonista da sua história. Então, ele traz o jovem
a necessidade de tomar conta dessas políticas públicas, tanto para ele indicar para os seus governantes o que é que ele quer, como ele participar efetivamente da sua política pública, como também avaliar depois essa política pública, se ela realmente é importante e foi efetiva nesse contexto. Então, o jovem, o Estatuto deu a ele esse protagonismo, e deu a ele essa importância de ser um ente pensante e ativo dentro da sociedade. Inclusive com o desenvolvimento de lideranças políticas, né? Que é muito importante. É importante que não se tenha uma imposição de uma ideologia, mas é importante e essencial que se deixe o jovem ser ativo politicamente, né? Então, por isso, o Estatuto da Juventude, ele traz essa série de prerrogativas ao jovem. Uma outra coisa que eu gostaria de analisar é que uns dados que são importantes em relação por exemplo, em relação à educação, que é uma preocupação muito grande em relação ao jovem. Bom, antes de falar da educação, eu queria dizer o seguinte: nosso país, ele é um país essencialmente jovem. Nós temos 25% da parcela da população de jovens que precisam de educação, de saúde, de acesso, de dignidade, de alimentação, de convivência familiar, de segurança. Mas se nós analisarmos cada dado desses, nós vamos nos assustarmos com alguns percentuais. Quando nós observamos, 20% dessa população jovem, acima dos 15 anos, ele é considerado analfabeto funcional. É uma parcela muito alta. É uma parcela muito alta em que o jovem só tem menos de 4 anos de estudo a partir dos 15 anos. Os jovens... Obrigada, Natan. As periferias, realmente, a importância do protagonismo na periferia é essencial, Natan. Porque ele precisa realmente ser o modificador da condição dele. Então, esse percentual de educação, ele é assustador, né? Então, falar sobre essa educação, falar sobre essa necessidade de políticas públicas para o jovem é tão importante nesse momento. Blaine, eu queria agradecer aqui a um amigo, Andrei Cavalcante. Ele é nosso amigo advogado e foi presidente da OAB de Rondônia. Ele acabou de entrar aqui na nossa live, um excelente presidente da OAB lá de Rondônia, e hoje ele é conselheiro federal da OAB. Obrigada. Que maravilha, né? Já que os pais não querem assistir a live sobre juventude, os advogados parece que estão interessados. Que estão, nós temos alguns aqui, eu tenho alguns colegas aqui também que fizeram faculdade comigo, que também estão nos prestigiando. Eu agradeço a presença de vocês. Bom, mas vamos voltar ao nosso Estatuto da Juventude. Então, quando a gente pega esses dados, Blaine, a gente se assusta um pouco com esses números. São números alarmantes e tão importantes que os governos eles têm que encarar isso muito seriamente. E como vai ser esse jovem no futuro, que só tem, que ele é analfabeto funcional? Qual vai ser o emprego que esse jovem vai ter de qualidade? Como é que ele vai sustentar essa família dele, já que ele não tem formação? Ele vai ser, o que ele vai ter acesso é um subemprego? Como vai ser essa sociedade no futuro? 11 milhões de jovens são nenéns, nem trabalham e nem estudam. É um percentual muito grande para o nosso país, né? Então,
realmente essas políticas públicas elas têm que ser analisadas. E o Estatuto da Juventude, ele traz essa proteção do protagonismo do jovem e essa importância das políticas públicas voltadas para o jovem para que essas parcelas da população tenham uma realidade modificada. Então, ele fala nos princípios constitucionais, nos princípios do Estatuto da Juventude, na autonomia e da emancipação dos jovens, como o autor dessa mudança da realidade social, né? E afirma que o jovem ele tem que ser ativo politicamente e socialmente através dele sozinho, dentro das políticas públicas que são desenvolvidas, ou através dos seus representantes. Então, são também formas de proteção ao jovem e de estímulos de participação do jovem que está inserido dentro do Estatuto da Juventude. Outra parte importante que precisa ser frisada é a necessidade do desenvolvimento do bem-estar desse jovem e de forma integral, porque ele precisa ter uma moradia digna, ele precisa ter um transporte coletivo digno, ele precisa ter uma inserção no mercado de trabalho, porque só através disso é que ele vai conseguir modificar o meio em que ele vive. Então, são todos princípios que estão dentro do Estatuto da Juventude. Por isso que eu falei no começo que, inicialmente, algumas pessoas questionam essa necessidade dessa proteção do jovem diferenciada. Mas são esses princípios, são essas proteções importantes que o jovem precisa ter para poder desenvolver o país, né? Então, existem outros princípios também baseados dentro da desculpa, Blaine, dentro do Estatuto da Juventude, como a promoção da vida segura e da cultura da paz. Porque é incrível, o primeiro fator de morte entre os jovens é a morte através das violências físicas, violência no trânsito. Então, essa proteção é necessária. Essa proteção ao jovem é importante. O jovem, ele tem a segunda maior causa de morte entre eles é o suicídio. Então, são dados de proteção ao jovem que está lá no Estatuto e que precisa ser pensado de forma ampla, né? É interessante, na sua live que você teve com a secretária da Juventude, você falou assim, ele dá muitas proteções ao jovem e dá ele cobra do jovem a proteção ao meio ambiente, né? Isso eu achei muito interessante assim esse lado que você pensou, assim, ele dá essa obrigação ao jovem de ser o responsável por cuidar do meio ambiente. Porque o que se tem na cabeça, o jovem ele tem uma discriminação, ele vive uma discriminação social quando ele diz ele não está preparado para ser o protagonista. E o Estatuto da Juventude vem dizendo o contrário. O jovem está preparado para poder assumir o seu papel e ele dá a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Então, essa parte é muito importante do Estatuto da Juventude, né? Por mais que ele tenha direito... É mais fácil cuidar do meio ambiente do que escolher um candidato. Um candidato. Mas o jovem, assim, ao mesmo tempo em que, apesar dele não ter a maturidade, mas ele tem a criatividade. Então, é isso que a gente tem que aproveitar do jovem, né? É esse espírito criativo e empreendedor e de que vai para frente que tem que ser aproveitado do jovem, né? Então, ele sobra em potencialidade e ele não pode se perder. O ente público não pode deixar esse jovem se perder,
Porque assim está lá posto no Estatuto da Juventude, assim está lá mostrando pelo Injuve que o jovem é um ser participativo, sim, mas apesar dele não ter maturidade ainda necessária, mas ele tem que ser estimulado pelo ente para poder ter. O Estatuto da Juventude também, ele mostra a importância do jovem ter essa capacidade de tomar decisões e principalmente agora me fugiu, mas assim, sobre a potencialidade criativa. E principalmente por ter esse potencial criativo de ser gerador de mudanças dentro da sua realidade, né? Um dado importante que vale a pena frisar é assim, para o jovem, ele tem 4 vezes mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho do que um não jovem. Por quê? Pela falta de maturidade, pela má formação, o mercado de trabalho que não absorve, pela falta de experiência, por não ter confiança. Antes da sua live com a Secretaria Nacional de Juventude, nós tivemos uma live de um projeto chamado Caruá, lá de São Gonçalo do Amarante. E era interessantíssimo, porque são jovens empreendedores que trabalham com agricultura. E agricultura empreendedora. Mesmo sendo uma agricultura orgânica, ela é sustentável. E ele diz que o maior entrave que ele teve foi exatamente os bancos concederem crédito, porque eles eram todos jovens. Então, como é que o Estatuto da Juventude vem falar sobre essa importância de ajudar o jovem a entrar no mercado de trabalho, a estimular o jovem para ser o seu protagonismo da sua mudança, se os próprios órgãos públicos, as próprias instituições não dão essa credibilidade? Então, o Estatuto ele vem também para poder fazer essa proteção, para poder dizer, epa, peraí, vocês, como fomentadores, vocês também são obrigados a fazer esse apoio, a fazer dar esse suporte ao jovem, né? Então, o Estatuto ele vem também para poder ter essa proteção ao jovem. Um outro dado é assim, o jovem ele precisa de representatividade. Nós fizemos uma busca sobre os deputados federais. Dos 513 deputados federais, somente 14 deputados são jovens. Como é que o jovem faz parte de 25% da população do país e ele não está representado dentro do Congresso? É por falta de experiência? É por falta de participação? Porque tem outros que não são jovens, mas que estão lá falando por eles. Mas eles têm que estar lá, eles têm que ter voz ativa. Então, está faltando políticas públicas que façam uma formação de liderança. Está faltando políticas públicas que mostrem que esse jovem é capaz de chegar lá. É incrível aqui na nossa realidade do Ceará a quantidade de municípios onde não tem vereadores jovens. É incrível. Como é que pode, dentro de um município que às vezes não são tão grandes, não ter jovens lideranças? Sabe, Blaine, não é a história de ter educação moral e cívica na escola. É a história de fortalecer as entidades estudantis. A importância do jovem como um ator de mudança da sociedade, mas como um líder. Não é uma formação de ideologia, é uma formação política. E isso é necessário que seja implantado dentro das escolas. Cadê nossos grêmios estudantis? Cadê as representatividades dos jovens?
Cadê os nossos DCEs que precisam ser mais ativos dentro das universidades? Eles são ativos, mas são ativos através de bandeiras políticas ou eles são ativos através de políticas públicas para a juventude? Então, eu não estou dizendo que é errado, tá, gente? Política, realmente, a política ela tem que ter um lado. Mas os jovens têm que encarar a participação dentro da política de forma ampla. Ela tem que saber que existe o verde e o branco, o amarelo, o azul, e todo mundo se conviver bem. Ela tem que ter esse respeito, mas ela tem que dialogar. E o jovem precisa desse diálogo. Mas ele precisa que tenha espaços abertos para ele dialogar e gente que impulsione essa conversa. Então, assim, eu fiquei assustada quando eu comecei a mexer nesses dados de representatividade. Como é que o jovem vai gostar de entender o que acontece dentro do seu município através das câmaras municipais se não tem ninguém que ele se identifique? O jovem precisa de identificação. O jovem precisa de se mostrar importante dentro daquela sociedade. Quando a gente fala também de se mostrar importante, dentro da comunidade dele, ele também tem que se sentir importante. Ele também tem que se sentir um ser pensante e um ser atuante, porque ele gosta de estar em destaque. Essa também é uma das características do jovem, é ter esse destaque, esse reconhecimento social. Posso parar de novo para agradecer aqui? Sim, claro. O João Milton, ele é da Alesp e ele está aqui também nos prestigiando. Obrigada, João Milton, por ter vindo. Anne Dulcineia também, uma amiga advogada. Olha aí os amigos advogados todos aparecendo por aqui, Blaine. E os pais não, né? Muitos pais, sim, muitos pais. João Milton é o pai de uma menina fantástica que recebeu vários prêmios aí vixe, me fugiu a palavra, nas Olimpíadas. Então, o João Milton é muito orgulhoso dela. E faz um trabalho muito bonito aí no Inesp, da Assembleia. Conheço o doutor João Milton. Exatamente. Então, obrigada, João Milton, por estar aqui nos assistindo. Então, eu fico preocupada quando a gente olha esses dados que não sente essa representatividade. Como é que o jovem vai se sentir representado? Né? Como é que ele vai participar politicamente dentro da sociedade se ele não tivesse, se ele não se sentir identificado com o outro? Porque o jovem tem essa identificação. Né? Quando você diz assim, aqui a rede social tem muitos jovens, ela foi feita para isso, porque os jovens gostam de se mostrar. A rede social realmente, nós, Blaine, eu e você, nós somos turistas aqui na rede social. Eles são nativos, eles são os donos disso aqui, né? A gente está aqui passeando, mas eles vivem, esse é o mundo deles, essa é a realidade deles, né? E eles se mostram o tempo todo e mostram o tempo todo a vida deles e tudo mais. Então, o Estatuto da Juventude, ele vem também para poder estimular para que haja esse tipo de programa de formação de lideranças. Um outro dado que a gente precisa analisar, que é o da segurança pública, existem duas formas, uma de proteção ao jovem diante da violência e o outro daqueles jovens em que não tiveram condição de acessar ou de ter uma dignidade de vida e que ingressaram na violência, eles são dados também assustadores. Para você ter uma ideia, quase 45% da população carcerária é composta de jovens. Aí é a prova de falha do Estado, da família, da igreja, da educação, da representatividade, da atenção à comunidade, de tudo. É aquele jovem socialmente vulnerável em que ele não se sentiu atendido por nenhuma política pública ou
por não ter acesso ou não se dar importância e acabou enveredando para um crime ou para um caminho errado ou para um grupo que estava dentro da comunidade dele e que impôs com que ele participasse. A gente sabe, a gente que trabalha com jovens infratores, que tem N jovens, aquele que não queria entrar e foi praticamente obrigado pelo crime, como aquele que já virou carteirinha, né? Então, a gente tem que analisar com muito cuidado, mas eles também, eles lá dentro, encarcerados, eles precisam de políticas públicas de reinserção, porque eles vão voltar para a nossa sociedade. Ah, mas aí já vinha a LEP que determina uma política de reinserção. Mas, gente, o jovem faz parte de 45% dessa população carcerária. Por que foi que ele chegou lá? Foi a falha total desse jovem nesse caminho. Então, ele precisa de um certo cuidado, porque ele tem que ser reinserido na sociedade. Ele não pode ser simplesmente jogado dentro do cárcere e ser esquecido lá dentro. E olhe, se você analisar que lá dentro, que a população dentro da prisão, ele não tem acesso, se aqui fora ele não tem acesso, lá dentro ele tem menos ainda. Menos ainda. Só 16% desses jovens fazem parte de algum programa educacional. Ainda é muito pequeno, ainda é uma parcela muito pequena. O Ceará, ele tem um índice de destaque, porque ele chega a quase 23%. Mas a gente tem que melhorar, 23% ainda é pouco. É muito pouco. Levando em consideração também que o Ceará, a população carcerária do Ceará é de 54% jovens. Poxa, será que são essas facções que estão dominando e levando os nossos jovens para isso? Né? Então, são dados que são olhares que são determinados no Estatuto da Juventude, que precisa ter mais cuidado com esse jovem, mas são dados importantíssimos que os governos não podem fechar os olhos para isso. Os jovens, a população carcerária, de reinserção do mercado de trabalho, onde eles fazem trabalhos internos ou externos, é só de 22%. Né? Então, Blaine, assim, me assusta quando o Estatuto da Juventude vem propondo isso, mas que as políticas elas precisam ser mais efetivas. Elas precisam realmente alcançar esse jovem. Algumas iniciativas aqui do governo do estado são iniciativas de muito sucesso. Através do governo do estado, eu gostaria de citar agora, depois da pandemia, um programa chamado Praia. É um programa de rede de apoio de incubadora e aceleradora. Ele foi um edital aberto durante a pandemia, em que ele vinha exatamente para os jovens. Ele vinha exatamente para poder mostrar novas soluções, assim, dar oportunidade para aqueles jovens que tinham novas soluções para problemas da pandemia, para ser estimulados. Então, eu gostaria assim, de salientar esse programa do governo, que foi muito interessante. Aliado a isso, nós temos o Indústria 4.0, que é um programa do governo federal, que ele é voltado para estímulo de formação de inteligência artificial. Então, ele monta containers em parcerias com os municípios e leva a parte tecnológica, né? Toda a parte de equipamento, de treinamentos, e o município é quem toma conta. Então, são dois programas que, para os jovens, eles são essenciais nesse desenvolvimento e nesse pensar diferente, né? É muito importante o esporte, é muito importante o lazer, é muito importante a saúde, mas também é muito importante a possibilidade da tecnologia, o acesso da tecnologia para a comunidade, para o pensar diferente, né? Hoje a nossa economia é cada vez mais, hoje a nossa sociedade é cada vez mais digital, então esses jovens eles não podem ser esquecidos,
Então, por isso que essa indústria 4.0, esse programa 4.0 do governo é tão importante. Ainda falando sobre as políticas que são desenvolvidas, eu gostaria de frisar também as políticas de juventude agrária, como o Caruá. O Caruá é uma cooperativa que é aqui do Ceará, onde eles plantam em São Gonçalo do Amarante e municípios circunvizinhos, e são 52 jovens envolvidos nessa cooperativa. Às vezes as pessoas se assustam assim, mas o Ceará tem uma produção tão grande dessa e feito por jovem? Tem e dá muito certo. Eles hoje têm uma parceria com a empresa do Porto do Pecém e que tem um escoamento da produção deles até dentro da empresa em que administra o porto, né? Então, você vê que com poucos incentivos, e a Caruá começou com incentivo baixíssimo, através de uma ONG, então, e com poucos incentivos, ele conseguiu transformar a realidade de vários jovens. O Vitor dizendo que no começo eles tiveram uma série de problemas até com os pais, porque os pais não queriam que eles continuassem no campo. Eles não queriam que fossem agricultores. E eles enfrentaram isso para poder mostrar que dali da agricultura eles podem ser diferentes. Eles podem trabalhar de forma diferenciada e ter um reconhecimento maior, né? Então, é um trabalho que deu muito certo, que serve muito de exemplo para o campo. Assim, dentro do nosso estado, nós temos muitos programas interessantes que podem ser passados. Aqui em Fortaleza, na Coordenadoria de Juventude, nós vemos os CUCAs. Os CUCAs é interessante, eu conheci o CUCA no começo e conheci o CUCA agora no final. O CUCA começou com a oferta de esporte. E hoje ele tem formação de atletas de ponta, de alto rendimento. Hoje ele tem bolsas para formação de liderança. Hoje, o jovem, ele tem jovens que recebem bolsas para pagar hoje os jovens recebem bolsas para investir em si, investir na sua formação, às vezes é um atleta de ponta e que precisa de um determinado equipamento ou de uma determinada alimentação e ele recebe uma bolsa para isso. Então, Fortaleza hoje é uma referência como o Daniel Calarco. O Daniel Calarco, ele é uma referência sobre juventude. Sou fã dele. É um jovem empreendedor e é da FGV, ele é estudante da FGV, é representante da OIJ aqui no Rio de Janeiro e eu sou fã dele. É um cara que fala muito sobre políticas públicas de juventude e eu tenho muito orgulho dele estar aqui hoje também. Com muito carinho, Daniel. Obrigada por ter vindo. Então, realmente o que o Daniel está dizendo, Fortaleza é uma referência nacional pela quantidade de políticas públicas importantes que são desenvolvidas dentro das comunidades, que são desenvolvidas com jovens socialmente vulneráveis. Durante a pandemia, eles lançaram vários editais de cursos de fotografia, de vídeo. Ele é uma coordenadoria muito ativa e com muito espaço para que o jovem dialogue e tenha uma mudança de vida, né? Um outro programa, um outro trabalho muito interessante dentro da Prefeitura de Fortaleza são os programas de praças, onde eles pegam espaços públicos que são
às vezes até um pouco marginalizados, e de forma bem simples, eles modificam para que sirva para a comunidade. Então, ali a comunidade, e é muito bonito, ali eles formam pequenas praças em que vão melhorando com o tempo, mas onde a comunidade, elas se sentem inseridas e se sentem importantes diante do trabalho que é feito. Então, por isso que essa juventude, essa juventude precisa ter um espaço importante dentro dos governos. Bom, eu já falei falei bastante, né? Sobre o Estatuto. Eu posso falar das minhas inquietações? Pode, claro. Camila, me parece que tem algo muito errado nas estruturas familiares. Eu sou pedagoga e sou formada em Direito também. E aí o que é que acontece? Você me traz aí os dados de um alto índice de suicídio entre os jovens. Aí vem a pergunta: será que não falta para eles motivação? O ser humano, ele inerentemente precisa ser motivado em todas as fases da vida, eu não tenho nem dúvida. Mas nessa fase específica da juventude, eu quero crer que esse índice de suicídio, por trás disso, tem algo muito errado. E eu não vou, obviamente, culpar as escolas. Eu acho que o grande problema começa nas famílias. O que é que você acha disso? Porque olha só, nós estamos numa live que o tema é Estatuto da Juventude, Políticas Efetivas. Eu não sei quantos seguidores você tem, mas eu tenho 600 e pouco no Diálogo e 1000 no meu. Se nós estamos com umas 15, 20, 30 pessoas que acessaram essa live, quando eu digo que os pais não estão interessados, é porque eles não estão. Quem está assistindo aqui é uma minoria, juntando o meu Instagram com o seu. E outra coisa, os jovens também não estão participando. Porque não há uma motivação para eles assistir uma live que trata desse estatuto. Qualquer cantor fazendo uma live, milhares. Eles estariam lá. Então isso é algo latente que não interessa se é a Blaine, a Camila ou qualquer outras especialistas, psicóloga, pessoas da área da educação. Não interessa, não é o problema de quem é, o problema é o que vai ser falado. Mas olha, como é que você vê isso, a participação dos pais? Em todo esse conjunto de fatores, porque quando você me traz um índice de suicídio elevado, eu fico pensando, gente, letra A, ainda é possível falar em redução da maioridade penal? Letra B, qual foi o maior interesse de autorizar, através de lei, o voto aos 16 anos? O Estatuto da Juventude começa de 15 aos 29, né? Então, vem a questão, por que o jovem vota e o jovem é tão desprestigiado na questão da elegibilidade? Não já passou da hora? E olha, eu não sou uma adepta das cotas. Tenho várias críticas sobre cotas. Mas não é a hora de determinar as cotas dos partidos para os jovens sem fraude. Porque aí eu não vou nem adentrar no assunto. Não, é porque, vamos combinar que várias candidatas mulheres que são beneficiadas pelas cotas se sujeitam a um esquema corrupto e emprestam o nome delas. Então, daria uma live a gente falar sobre participação da mulher na política. Infelizmente. É porque eu sou uma pessoa prática, crítica e realista. Tá, então vamos lá. Qual é a sua opinião sobre esses problemas que eu falei?
Primeira coisa que eu gostaria de salientar é assim, é incrível, se o Daniel Calarco ainda estiver por aqui, eu acho que ele tem até esse dado, porque eu vi num encerramento de uma aula que ele pediu para eu assistir, que era de uma apresentação de trabalhos sobre políticas públicas. É incrível a quantidade de jovens que não conhece ou não sabe que existe um Estatuto de Juventude que determina quais são os seus direitos e os seus deveres. Quando você diz assim, não vamos falar sobre a educação, mas é na educação que nós vamos conseguir inserir com que esse jovem debata sobre isso. É o que eu disse, a gente não precisa de ideologia de escola, mas a gente precisa de política na escola. A gente precisa que o jovem entenda que a política é essencial para a formação da vida dele. Então, ele precisa ser conhecedor dos direitos e dos deveres. Ele tem que, na escola, aprender a ser cidadão. Blaine, a gente não sabe o que é exercer a nossa cidadania. Quando você fala sobre o voto, ele está ligado ao nosso exercício de cidadania. É ali que a gente começa a ser cidadão. Então, como é que a gente não tem uma formação política dentro da escola para poder o jovem entender qual é o papel dele dentro da sociedade e quer cobrar dele aqui fora que ele seja participativo? Então, além dele se sentir representado dentro das câmaras municipais ou dentro da Câmara Federal, ele precisa entender que ele é um ser político. Ele é um ser que faz parte e ele tem que ser um ser atuante. E só através do conhecimento dentro da escola é que ele vai poder saber como é. O dado do suicídio, ele tem que ser analisado, Blaine, com muito cuidado e muita responsabilidade, porque assim, saiu uma pesquisa agora que foi feita pelo Conjuve, dizendo que o jovem, ele se preocupa com a situação dele pós-pandemia em relação à educação. Mas sabe o que é que ele quer agora? Ele quer agora um equilíbrio emocional para poder conseguir ultrapassar essa pandemia. Então, o jovem que começou essa pandemia já desequilibrado emocionalmente, como é que ele está hoje? Por outro lado, o suicídio ele tem uma romantização no meio dos jovens, né? Então, é um dado que ele tem que ser analisado com muito cuidado e muita responsabilidade. Como é que um jovem, numa pesquisa de juventude, ele diz que ele precisa, ele diz claramente que o que ele mais precisa antes da educação é ser trabalhado o emocional dele. É um jovem que está pedindo socorro para ele. Então, é uma falha. Por isso que eu bati nos pais. É uma falha da família, é um distanciamento da família, é uma falta de importância da sociedade, é uma desvalorização do ser, porque dentro de famílias socialmente vulneráveis, qual é a importância da vida para eles? Por que ele é importante? Né? Porque dentro da marginalização, tanto faz se ele está vivo ou se ele está morto. Então, isso, dentro de uma família socialmente vulnerável, qual é essa importância mesmo que ele tem? Né? Então, é uma falha de vários aspectos. É da família também, mas também é do ser governamental. Quando a gente fala do voto sobre a juventude, realmente o jovem, ele pode não estar, o jovem de 16 anos, ele pode não estar preparado para escolher o seu representante de 16, porque ele pode, na época da votação, ele pode tirar. Então, ele pode não estar. E aí vem de novo a educação. Vem de novo a importância de se entender o que é aquele representante. Porque se você pegar, Blaine, até os não jovens, se você perguntar em quem votou para vereador, para deputado estadual ou para deputado federal, eles não sabem. Eles não sabem por que foi que votaram naquele determinado candidato ou naquele determinado partido. É uma parcela muito grande. Então, se nem os pais dele têm essa consciência política, como é que ele vai ter? Se não for dentro da escola. Porque o pai e a mãe não vai saber passar.
A nossa realidade social é diferente de uma comunidade, né? De uma família socialmente vulnerável. Então, o pai dele não tem condição. Quem tem que passar isso aí vai ter que ser a escola. Vai ter que ser o governo. Vai ter que ser o Estado. Vai ter que ser o município. Vai ter que ser a liderança do Grêmio. Essa importância de entender o que é cada ente, né? Então, eu entendo quando você diz que, de repente, se mudou a lei e o jovem começou a votar sem nenhuma preparação. Não, eu não sou contra, não. Eu só acho que se ele tem maturidade para votar aos 16, obviamente que ele deve ter a mesma maturidade para ser elegível. Uhum. Tá? E aí teria que realmente impor a cota para os jovens aos partidos políticos e o Ministério Público, que tem a incumbência de fiscalizar os direitos da criança, do adolescente e do jovem também, chegar junto para verificar as possíveis fraudes. Porque entenda, tem que no Congresso, quando digo cotas, então o resultado da eleição teria que vincular que X% do Congresso vai ser formado por jovens. Ponto final. 500 e tanto, a realidade não ia ser a que você falou. Ia ser... São 14, dos 513 deputados, somente 14 são jovens. Isso é uma piada. Nem o jovem entende que eles elegem muito mais candidatos. Até porque na geração 5.0, você pode hoje se eleger com as redes sociais. Uhum. Se você for eloquente e realmente quer seguir a carreira política, as redes sociais vão te ajudar. E pegando já a deixa da história da geração 5.0, o que é que adianta eu estar numa geração 5.0? 4.0. Não, mas já tem a 5. Entre 15 e 29 anos e eu não ter acesso à internet. Eu vou pro crime. Isso é uma lógica, isso é matemático. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa perspectivar o futuro. Não precisa ser formado em pedagogia para saber disso. Mas já que eu sou formada, então o que motiva o ser humano é as possibilidades de perspectiva. Uhum. Então eu estou numa geração 5.0, geração digital, e eu não tenho acesso à internet. Eu vou pro crime, então, né? Porque eu não tenho nada. Eu tenho uma carta política que me dá vários direitos fundamentais, mas eu não tenho eles. Eu não tenho acesso a eles. É incrível se você for perguntar para os jovens do porquê ter entrado no crime, numa facção dessa, o que eles querem é poder, é se sentir importante dentro da comunidade. Ali eles mandam e desmandam na comunidade. Ali, quando eles pegam a arma na mão, eles são vistos como os reis, eles se acham os reis daquele pedaço, né? Seja pela força, seja pelo medo, seja pelo que for, mas eles se acham importantes ali no que eles estão fazendo. E ajudam a comunidade, ou não ajudam, ou plantam o terror, ou não sei o quê, mas eles necessitam dessa importância. E é muito fácil, o crime é muito fácil envolver esse jovem. Camila, antes que o Instagram acabe a live, eu quero dizer uma coisa importante. A pandemia, eu sou professora universitária, mas particularmente nas escolas públicas, a pandemia massacrou realmente esses alunos. Porque esses alunos que eu falei, que não têm acesso à internet, eles vão perder 1 ano de escola. Aí eu te pergunto, com a pandemia a gente verificou que as empresas entenderam de uma vez por todas que elas existem para as pessoas e pelas pessoas. Uhum. Daí porque não ter o menor sentido o Estado não impor a essas empresas uma parceria de acesso gratuito
de internet às pessoas menos favorecidas. Favorecidas, é. Tá? Então, com isso, eu falei um pouco disso na live da Secretaria Nacional da Juventude, com isso a gente já teria um problema menos. Porque ao invés de ir para um assalto como menor ou atirar em alguém, ele tendo a internet, a vida dele com certeza seria diferente. Agora, a pessoa perdeu um ano da escola porque chegou uma pandemia, precisou do isolamento social e aulas remotas, e ele não tem computador e nem acesso à internet, então não tem escola. Não tem escola. É incrível. Mas é incrível, então não dá para questionar a criminalidade juvenil no Brasil. Enquanto continuar essa imoralidade de empresas milionárias e um Estado, de certa forma, omisso. E é o que você diz, é uma coisa, de certa forma, tão simples. É tão simples de chegar para a empresa, olha, você tem a concessão disso aqui, meu amigo, mas nós vamos agora abrir para isso aqui. Ah, porque não vão acessar tudo, mas vão acessar os portais educacionais, porque isso é uma tecnologia muito fácil de se fazer, né? Vai ser permitido. Então, poderia ter tido um maior protagonismo dos governos em relação a isso para ser mais acessível, né? Eu sei que nem a nossa live eles podem assistir. É verdade. A gente está falando sobre eles, para o bem deles. Dedicamos aqui uma hora, mas eles não têm acesso, eles não vão nos ouvir. É verdade. É o que a gente fala assim, a Conferência Nacional da Juventude, ela está aí com o prazo dela aberto para ser realizada as municipais até o dia 15 de agosto, mas isso se realizou muito mais para a parte administrativa, para que a gente pudesse trabalhar e se movimentar e criar novas possibilidades. Porque virtualizar a Conferência Nacional é muito difícil, porque como é que vai ser o acesso desses jovens? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa debater com os jovens e precisa criar políticas públicas, porque pós-pandemia, o dinheiro foi todo voltado, foi mais voltado para a saúde, depois a educação, depois a infraestrutura, e o jovem vai ficando cada vez mais para trás. Então, se a gente não criar uma alternativa para poder falar sobre políticas públicas de jovem, nos próximos anos o jovem vai ficar mais marginalizado ainda dentro dos governos. Então, é difícil falar em pensar numa conferência nesse momento de aglomeração, de juntar uma juventude, de se conversar sobre isso, mas a gente tem que arranjar uma forma de como é que nós vamos tratar isso. Porque senão o jovem não vai ser representativo. E o pouco que se conquistou nesse momento vai ser perdido, né? Ao mesmo tempo que você fala assim, porque o jovem ficou à margem do processo durante essa pandemia pela falta de acesso, eu também vi muitos grupos de jovens, como nas federações das empresas júniores, que graças a Deus tiveram acesso e puderam trabalhar. Aqui no estado do Ceará, através da Federação das Empresas Júniores, foram feitos mais de 500 projetos durante a pandemia. São números muito importantes para esse momento e para esse pensar num momento que o jovem cresça e apareça e seja o dono da sua realidade, né? Então, ele precisa ter o conhecimento, ele precisa ter o acesso, ele precisa ser o protagonismo, ele precisa estar inserido na política pública, ele precisa ser ativo, né? Mas da mesma forma como ele precisa da família, ele precisa também dos entes federativos para que ele possa ter essa participação efetiva. Então, pensar na conferência, essa conferência ela não pode ser esquecida. Essa conferência é essencial que o jovem participe. Camila, o Instagram... Eu ainda não sei. O Instagram vai acabar a live, então você quer dar uma mensagem final? Quero. Eu quero dizer que todos os gestores de juventude que tiveram por aqui, vamos trabalhar juntos para essas conferências, para que os jovens possam ter acesso, que a gente crie novas formas de alcançar esses jovens. Sigam as lives da SNJ.